Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre funcionamento, da educação brasileira e políticas públicas. Então, a gente vai continuar. Então, se você não viu os outros vídeos, você volta, porque aqui eu vou estar passando para vocês, tá? Sobre as políticas públicas. Quais são as políticas públicas, tá? Que existem, né? Como elas são classificadas, as características, né? Então, eu finalizei no outro vídeo, nessa parte, falando sobre as políticas públicas que ela pode assumir, tá? 4 tipologias com características próprias. A gente aqui está falando de políticas públicas de um modo geral. A gente precisa entender para depois a gente entrar no contexto da educação. Então eu venho falando desde dos outros vídeos, né, que a gente vê de uma forma ampla para depois a gente ir para a parte específica. Então, as políticas públicas, elas são divididas, né, em 4 tipos: as políticas distributivas, políticas regulatórias, políticas redistributivas e políticas constitutivas, e a gente vai olhar cada uma delas. As políticas públicas distributivas, como pontua Souza em 2002, ele diz que essas políticas ela possuem objetivos pontuais, visando contextos locais e não universais, ofertando serviços e equipamentos, focalizando grupos sociais ou regiões em detrimento do todo. Calma, a gente vai entender. Essa modalidade de política pública, né, a distributiva, ela favorece o clientelismo e o patrimonialismo, pois dentro do jogo político, o assistencialismo é utilizado como moeda de troca por apoio político. No Brasil, esse tipo, né, de política é muito comum, como a oferta de pavimentação de ruas, cadeiras de rodas, né, para deficientes físicos, principalmente em período eleitoral. Entretanto, Souza, em 2002, alerta que nem toda política, né, distributiva pode ser compreendida como assistencialista e clientelista, principalmente após a criação da Lei Orgânica de Assistência Social, né, que é a LOAS. Isso em 1988, pois essa legislação ela regulamentou o acesso aos serviços que os cidadãos têm o direito de exigir de forma autônoma como direito social. Então, aqui fica claro, né, dessa questão distributiva, o quanto ela, antes de 1988, o quanto ela foi bem específica, acredito, ou eu acho, que ainda existe essa questão da política, nessa questão do oferecer algo, principalmente, né, como aqui foi falado, em período eleitoral, prometer várias coisas, oferecer várias coisas em troca de voto. Então, essa parte dessa política pública distributiva, né, ela vai favorecer um grupo, né, um tipo de cliente, vamos assim dizer, específico. Vai se analisar o contexto local, não é algo amplo, não é algo universal,
estou comentando de acordo com o próprio texto. Só que fala que essa política distributiva, né, era muito utilizada nesses períodos de campanha, né, eleitoral, porque aí era troca, vamos entender assim como troca de favores, né? E pela imagem eu coloquei uma cadeira de rodas, né? Então, só que a partir de 1988, né, houve a criação da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, hoje é um direito das pessoas, de quem necessita da cadeira de roda, exigir a cadeira de roda para seu uso. Mas antes não. Era tipo feito uma moeda de troca, né? A questão de eu te dou a cadeira de cadeira de roda e eu ganho votos da família inteira, vamos ser assim dizer. Então, lembrando, políticas públicas distributivas, ela tem é um tipo de política que ela possui objetivos pontuais. Lembra da cadeira de roda, lembra do momento que esse tipo de políticas é mais utilizadas em período eleitoral. Porém, a partir de 1988, houve a criação, tá, da Lei Orgânica de Assistência Social, que antes os políticos davam em troca de votos, mas hoje é um direito, né, do cidadão, está a serviço do cidadão esse direito, né, de exigir de forma autônoma uma cadeira de roda ou qualquer outro tipo de necessidade, de demanda, né, envolvendo assistência social. Então, políticas distributivas, elas são pontuais, elas têm objetivos bem pontuais, bem específicos. Lembra do clientelismo, do patrimonialismo, tá certo? Dentro do jogo político. As políticas públicas regulatórias, elas foram criadas visando regulamentar, normatizar e implementar as políticas distributivas e redistributivas, portanto, se pautam em legislações criadas com essa finalidade. São consideradas de ordem burocrática e grupos de interesse pressionam sua elaboração. De acordo com Souza, em 2002, as políticas regulatórias funcionam de forma diferenciada de cada segmento social, sendo muitas vezes desconhecidas do público em geral, o qual somente revela a ciência de sua existência quando se veem prejudicados pela normatização, como, por exemplo, diante da limitação de venda de determinados produtos, como os antibióticos, por exemplo, vendidos somente mediante a receita médica e com controle. Então, né, aqui já está bem mais do que explicado, né? Coloquei até a foto aí para você associar, né, sobre a questão das políticas públicas regulatórias. A gente vai lembrar logo do controle, né, de alguns medicamentos, né, que é preciso ter receita. Então, essas políticas regulatórias, como o próprio texto nos diz, foi criada visando regulamentar, normatizar e implementar. Então, existe aí normas, regras, né, que são consideradas aí como ordem burocrática e grupos de interesse pressionam sua elaboração, né? Nem todos os medicamentos são vendidos aí sem a receita, é preciso ter, né, alguns medicamentos específicos. Porém, também, essa questão da regulatória não é só. Foi citado o exemplo, né, do questão dos medicamentos com antibióticos, mas os medicamentos em si são regulamentados, normatizados e implementados, certo? Todos os medicamentos, eles não podem chegar na farmácia até o consumidor final sem passar antes por inspeção, né?
ter a questão do controle de qualidade, a questão de saúde, então é preciso que é por isso que há necessidade dessas políticas públicas regulatórias, né, para que haja esse controle, né, para que haja, como é que eu posso dizer, é, essa questão mesmo da legislação para o controle, né? Imagine se qualquer um inventasse qualquer tipo de medicamento, colocasse para vender e não, tudo passa, né, por controle. Então, por isso as políticas públicas regulatórias. Políticas públicas redistributivas, nós vimos, para não confundir, nós temos as políticas distributivas, tá? E agora nós vimos as políticas redistributivas. O que é isso, né? O que são essas políticas redistributivas? São políticas que visam redistribuir, tá? Não apenas finanças, mas também serviços, os quais são disponibilizados pelo governo como forma de reduzir as resistências sociais. O financiamento dessas políticas acaba sendo feito pelas pessoas que possuem uma renda mais alta, em favorecimento às pessoas com rendas menores, chamadas de beneficiários. As políticas públicas redistributivas, elas são vistas como direitos sociais. Podemos citar como exemplo os programas de habitação popular, né, voltado à população de baixa renda, os quais dão subsídios, né, aos seus beneficiários que são compensados através da arrecadação de impostos. Ainda no caso de habitação, vale dar o exemplo da isenção do IPTU para cidadãos de baixa renda, enquanto o aumento desse imposto é realizado para os demais cidadãos, compensando a não cobrança a esse público específico. Então, aí vem a questão de redistribuir, né? Não apenas finanças, mas também serviços, onde um grupo necessita de tal condição, como não pode, né, arcar, bancar ou pagar através, né, dos impostos, o que acontece? Se cria, né, políticas, se cria, como é que eu vou dizer, programas, que foi citado aqui, de habitação para quem não tem rendas ou população de baixa renda, onde aquilo que a pessoa ela deveria pagar, aquele grupo deveria pagar, ela vai pagar uma taxa, vamos dizer, menor, um valor menor, porém, a diferença, vamos assim dizer, ou o restante, que vai ser redistribuído para outros grupos que têm maiores condições, maiores rendas, onde tem maiores arrecadação. Então, a renda maior vai beneficiar a renda menor da população menor, certo? Aí, nesse caso também foi citado a isenção para um grupo, para um determinado tipo de programa, determinadas características, uma pessoa ela pode ser isenta de IPTU, dependendo das suas necessidades econômicas, né, financeiras. Só que essa pessoa ela vai ter isenção, porém uma outra pessoa, outras pessoas, né, o valor que essa pessoa deveria pagar, que não vai pagar, vai ser distribuída para outras pessoas. Então, é, é, no caso da habitação, né, sobre a isenção do IPTU para cidadãos de baixa renda, enquanto o aumento desse imposto é realizado para os demais cidadãos, né? Uma pessoa é beneficiada, porém, o que essa pessoa deveria pagar vai ser redistribuída para demais pessoas, né? Compensando a não cobrança justamente a esse público específico, né? Então, eu coloquei aí uma imagem, né, de taxas em relação aos impostos, né? Um grupo, uma pessoa é beneficiada, porém, o que aquela pessoa deixou de pagar vai ser distribuído para as demais pessoas. Políticas públicas constitutivas. O que são essas políticas?
Essas políticas, elas estabelecem e distribuem a responsabilidade entre municípios, estados e governo federal, e estipulam competências e formas de participação social nessas ações, regulando a criação das políticas públicas em si. Sempre que uma demanda social surge e se caracteriza, né, como parte de uma agenda política, como um problema a ser resolvido por meio da constituição de uma nova política pública, que é a política pública constitutiva, ela é responsável pela discussão do problema, sua constituição enquanto agenda passível de discussão e formulação e implementação enquanto política. Ao falarmos na política pública constitutiva, acabamos falando sobre as etapas da política, ou seja, no processo de formulação das políticas públicas, também chamadas de ciclo das políticas públicas. Então, pelo próprio título que fala, né, sobre as políticas públicas constitutivas, ela tem a ver com a Constituição, certo? Que vai estabelecer e vai distribuir responsabilidades entre os municípios e estados e governos, vai estipular competências para cada um deles e formas, né, de participação social nessas ações, regulando a criação das políticas públicas em si. Ou seja, surgiu uma demanda, o município vai analisar, ele vai receber essa demanda, ele vai analisar, ele vai formular, né, vai ter uma discussão, vai elaborar ações, programas, etc., para poder chegar naquele grupo, naquela demanda, né, que necessitou através das políticas públicas constitutivas. Ela que é responsável pela discussão do problema em si. Tem a agenda, vai se discutir, vai se formular e vai implementar essas políticas. E a gente vai terminando por aqui e não se esqueça, tá? Compartilha, deixa teu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!